Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de aulas. Espero que ela seja produtiva e abençoada. Para dar início, vamos fazer a oração. Meu bondoso Deus, venha sempre me guiar, pois no bom caminho quero sempre andar. Amém. Agora vamos para o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 5 do mês de julho, e estamos no ano de 2021. Vamos ver como ficou a nossa data? Ela ficou assim: dia 5 do mês 7, que é o mês de julho do ano de 2021. Durante essa semana, iremos falar sobre um assunto muito importante, que são os valores. Os valores se referem às trocas efetivas que você realiza com o mundo exterior, através de sentimentos, ações. E o primeiro que vamos falar é o amor, um valor muito importante para a nossa vida. O amor é um valor de poder imensurável, que está presente dentro de famílias, no relacionamento que se tem com amigos e também deve estar em relação ao próximo. O amor traz com ele uma série de outros valores fundamentais, como o respeito, a compreensão, o compartilhamento, a felicidade. Então, ame muito. Ame o seu próximo, ame os seus amigos, ame a sua família. Deixe o nosso mundo mais feliz e amoroso. Espalhe sempre amor. Abraços amorosos e boas aulas! Olá, meninos do 5º ano, boa tarde para vocês, ótima semana, sejam bem-vindos, descansamos bastante nesse recesso, então agora eu quero ver todo mundo cheio de vontade para aprendermos cada vez mais. Então, gente, vamos começar aqui a nossa semana de aulas falando de sinais de pontuação. Eu peço que vocês leiam as páginas 116, 117. Nós vamos falar de sinais de pontuação. Vocês já conhecem alguns sinais e hoje nós vamos, aliás, esta semana nós vamos falar deles e praticar bastante em frases e textos. E começando, vocês vão identificar qual é a função da pontuação. Quais são os sinais de pontuação e para que eles servem? Bem, nós já falamos isso anteriormente, mas eu quero que vocês encontrem esta resposta e me dê. Para que serve? Para que nós utilizamos os sinais de pontuação? Então, nas páginas que eu acabei de citar, vocês vão ver o nome, o sinal de pontuação e o nome de cada um e para que eles servem. Bem, meninos, aqui nesse pequeno texto, eu utilizei alguns sinais que são aqueles que mais nós usamos no nosso dia a dia em frases e textos. Bem, vamos ler e observar onde eu pontuei e cada sinal que eu usei. Pedro é um garoto bonito e educado. Um dia, Pedro disse: "Nossa, que calor! Parece que o mundo está pegando fogo." Logo então, Pedro lembrou do aquecimento global. "Mamãe, você não acha que todos precisam ter hábitos sustentáveis?" Sim, reciclar, repensar, reeducar e reutilizar é a solução. Viram a entonação da minha leitura? Gente, a leitura é como eu sempre estou falando com vocês. A leitura ela tem que ser feita de forma que
Eu obedeço aos sinais de pontuação para que ela tenha um sentido, para que ela tenha um significado. E quando nós fazemos a leitura obedecendo os sinais, eu entendo o que eu estou lendo e eu transmito a informação de forma clara para quem está me ouvindo. Viram que Pedro é um garoto bonito e educado. No final, ponto final. Viu que o ponto final faz com que a frase acabe e eu não escrevo mais nada na frente. A frase acabou. Eu estou dizendo que Pedro é um garoto bonito e educado. Eu estou afirmando. Então, esta frase aqui é uma frase afirmativa que está contida no texto. Eu estou declarando, eu estou afirmando que ele é bonito e educado. E terminei com ponto final. Um dia, Pedro disse, viram que entre a palavra dia e Pedro teve uma pausa? Eu uso a vírgula, porque a vírgula, ela serve para fazer uma pausa entre as palavras. Um dia, Pedro disse. Dois pontos, os dois pontos indica citação ou enumeração. No caso aqui, indica citação. Por quê? Porque Pedro vai dizer o que ele pretende. Então, quando eu, numa fala, eu faço uma citação, citação quer dizer algo que eu ainda vou citar, que eu ainda vou falar. Qual foi a fala de Pedro? Nossa, que calor! Olha o que apareceu na frente de nós, o travessão. O travessão é um sinal de pontuação que aparece no texto para indicar a fala dos interlocutores. O que são os interlocutores? As pessoas que estão conversando. É o diálogo entre pessoas. Então, antes da fala de uma pessoa e da outra pessoa, que são os interlocutores, o travessão aparece antes da fala de alguém. Então, um dia, Pedro disse. Como Pedro ainda vai dizer o que ele pretende, os dois pontos indicam que alguém vai falar. Então, a fala de Pedro antecede com o travessão. Nossa, vírgula, porque eu dei uma pausa. Nossa, que calor. Olha o que apareceu no final de calor. Que calor. Eu estou demonstrando um sentimento de admiração, eu estou achando quente. Então, a exclamação, que é esse ponto, indica sentimentos. Sentimentos de admiração, quando eu acho bonito, quando eu acho feio. Indica sentimentos de medo, de alegria, de, vamos dizer, qualquer sentimento, seja ele qual for, eu vou usar a exclamação. É admiração, é surpresa, é medo, é alegria, é espanto. Então, eu uso a exclamação. Nossa, que calor! Parece que o mundo está pegando fogo. Olha a fala de Pedro novamente. Foi o que eu fiz. O travessão antecede, aparece antes da fala de Pedro. Porque Pedro está falando. Nossa, que calor! Ele se admirou do calor. E logo depois ele fez uma pergunta. Parece que o mundo está pegando fogo? Olha o que apareceu no final da pergunta, a interrogação. Outro sinal de pontuação. O ponto de interrogação indica o quê? Perguntas. Ele aparece no final de uma interrogação, de uma pergunta. Logo então, olha o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele aparece dando pausa. Só que esta pausa que o ponto e vírgula indica é uma pausa maior do que aqui. Por quê? Porque o ponto e vírgula indica uma pausa menor que o ponto final e maior que a vírgula. Olha a entonação da minha leitura. Logo então, Pedro lembrou do aquecimento global. Viu que essa pausa aqui, ela se torna maior, uma pausa um pouquinho maior do que quando eu estou citando, enumerando algumas palavras. Logo então, Pedro lembrou do aquecimento global. Ponto final, porque minha fala acabou. Mamãe, olha a fala de Pedro. Pedro aqui vai falar, então o travessão aparece. Mamãe, você não acha que todos precisam ter hábitos sustentáveis? Então, a pausa aqui, ela é menor do que a daqui. Então, a vírgula aparece. Quando a pausa é menor,
entre uma palavra e outra, aparece vírgula. Quando a pausa é um pouco maior, é ponto e vírgula. Mamãe, você não acha que todos precisam ter hábitos sustentáveis? Pedro fez uma pergunta, então termina com ponto de interrogação. Olha a fala da mãe de Pedro, sim. Viu que ela respondeu, sim, eu botei um ponto. Esse ponto não é final, é ponto seguinte. Ela concordou com Pedro, porém, ela vai dizer, sim, reciclar, repensar, reeducar e reutilizar é a solução. Então, aqui aparece o quê? As vírgulas, porque eu estou citando uma enumeração. O que são essas enumerações? Atitudes que nós devemos fazer. Reciclar, repensar, reeducar e reutilizar é a solução. Ponto final, porque o texto acabou. Então, gente, todas as vezes que a gente vai escrever um texto, uma frase, nós devemos pontuar. Usar os sinais de pontuação coerente. Coerente quer dizer de acordo, para dar sentido ao texto ou à frase. Gente, estudem as páginas que eu estou citando para respondermos no caderno, ok, crianças? Depois, quinto ano, vocês vão para a matemática e hoje nós vamos começar a falar de expressões numéricas. Vamos começar com as mais simples, adição e subtração, e depois nós vamos aí agregando a multiplicação, a divisão e os sinais de associação. Quais são os sinais de associação? A chave, o colchete, o parênteses, isso vocês verão ao longo dos dias. Por enquanto, nós vamos começar aqui com adição e subtração. Quando a expressão numérica tem adição e subtração, vocês vão resolvendo da forma em que elas aparecem. Quem aparece primeiro aqui? A adição. Então, eu vou somar 28 mais 46, que vai dar 74. Repete o menos e o 17. Igual 74 menos 17 vai dar 57. Viram só como eu fiz? Primeiro a adição, coloca aqui, repete o sinal de menos e o 17 e depois faz a subtração. Vamos para a próxima. Quem eu vou resolver primeiro? 26 mais 3, que vai dar 29, menos 18 mais 6, sinal de igualdade. 29 menos 18 vai dar 11. Repete mais 6, igual 11 mais 6, que vai dar 17. Viram só que, como o próprio livro de vocês já diz, é uma sequência de operações. Então, a sequência de operação, quem são essas operações? A adição e a subtração, que vocês vão resolvendo da forma em que elas aparecem. Depois é que vai mudar um pouquinho quando entrar a multiplicação e a divisão. Vamos ver mais um pouco. Olha só, nós temos aí mais duas expressões. Nós temos a subtração, a adição e subtração. Então, vamos resolver da forma em que elas aparecem. Quem aparece primeiro? 9 menos 5, que é igual a 4. Repete mais 8 menos 2, igual. 4 mais 8 igual a 12. Repete o menos 2. 12 menos 2, que vai dar 10. Pronto, resolvi a minha expressão. Quem aparece primeiro aqui? A adição. Então, eu vou resolver. 7 mais 7... 14 menos o 5 mais 12, igual 14 menos 5, que vai dar 9. Repete mais 12. 9 mais 12, que vai dar 21. Gente, eu quero que vocês leiam as páginas que eu estou citando em matemática e respondam o número 1 da página citada. Ok, crianças? Agora vamos ver um pouco sobre ciências. Bem, crianças, depois aí em ciências, vamos só rever sobre o assunto materiais combustíveis.
Nós sabemos que os combustíveis são fontes de energia para que o avião possa voar, os carros possam se locomover, para que nós possamos ter gás, botijão de gás para usarmos, né, para cozinhar os alimentos, usar no fogão. Ou seja, para que haja o fogo, que é a combustão, nós precisamos do comburente, que é o gás oxigênio, e do combustível, que é todo o material que gera fogo. Bem, falando de combustíveis, nós já sabemos que no Brasil nós utilizamos muito combustíveis fósseis, como nós já sabemos que são aqueles que são derivados do petróleo, nós já vimos isso. E os combustíveis fósseis, como o próprio livro de vocês mostra, são aqueles provenientes do soterramento de seres vivos há milhões de anos. Todos os seres vivos, como restos de animais, de plantas, restos de árvores que foram soterrados há milhões de anos, eles se transformam em combustíveis que nós chamamos de fósseis, que são aqueles retirados do subsolo, como é o caso do carvão mineral, como vocês estão vendo aqui a extração do carvão. Só que também nós sabemos que os combustíveis fósseis, eles não são renováveis. Isso quer dizer, um dia eles vão acabar. Tudo aquilo que não é renovável é porque vai ter um fim. Nós sabemos que eles, além de não serem renováveis, eles são altamente poluidores. Nós sabemos que todos os derivados do petróleo poluem demais o meio ambiente, fazendo com que o aquecimento global fique cada dia mais intenso. Todos os combustíveis fósseis que geram gás carbônico, como nós vimos aqui, essa fumacinha que sai dos carros, é o gás carbônico que é gerado através de combustíveis fósseis. Eles rompem a camada de ozônio e eles fazem com que o efeito estufa fique cada vez mais intenso. Porém, nós temos os biocombustíveis, que são combustíveis que poluem bem menos, eles não agridem tanto o meio ambiente e eles são renováveis, isso é, nunca vai acabar. Eles são extraídos de matéria orgânica, de vegetais e animais. Como eu ia dizendo, os biocombustíveis podem ser produzidos a partir da mamona, que é uma frutinha, a soja, a canola, o babaçu, da mandioca, do milho, da beterraba, de algas e de óleos extraídos de animais. Vejam que maravilha! Além de poluir menos o meio ambiente, eles se renovam, nunca vai acabar. Porém, crianças, nós sabemos que cada dia mais, aqui no Brasil, nós utilizamos muitos combustíveis fósseis. E isso faz com que a gente acabe agredindo cada vez mais o meio ambiente. Então, agora que vocês já estão sabendo sobre muita coisa sobre os combustíveis fósseis, biocombustíveis, se vocês querem saber mais, entra no site, na internet, com a ajuda dos pais, entra no site Wikipédia, que é um site muito, vamos dizer assim, que tem muita credibilidade, porque são informações verdadeiras, e vocês podem pesquisar sobre os biocombustíveis. Agora vamos ver o que faremos no caderno. Bem, defina a pontuação, vocês vão dizer o que é pontuação. Informe o sinal de pontuação usado para cada situação. Letra A. Frases que expressam sentimentos como admiração, alegria, tristeza e outros. Letra B. Indica uma citação ou enumeração. Letra C. Indica pequena pausa separando palavras. Número 3. Mate a charada e pontue a frase abaixo. Esta frase logo aqui embaixo, ela está sem a pontuação correta.
Vocês vão colocar a pontuação correta e vão matar essa charada. Me digam a resposta aí, qual é o avião que podemos comer? Número 4. Como são chamados os combustíveis provenientes da decomposição de seres vivos soterrados há milhões de anos? Número 5. Os biocombustíveis são combustíveis renováveis, ou seja, nunca acabam? Número 6. Os biocombustíveis são produzidos a partir de matéria orgânica de origem vegetal ou animal? Sim ou não? Ótima atividade, meninos, e até mais tarde na nossa aula.